Bom dia para todos. Vamos aqui fazer uma pergunta, né? Começar por uma pergunta. O que é um livro clássico? O que é um clássico? Por que nós devemos ler um clássico? Eu diria a vocês que quando se trata de um livro clássico, você sempre está relendo, tá certo? O livro clássico é aquele livro, ou a música clássica é aquela música que você vai ler para o resto da vida, porque no livro clássico eu tenho toda a construção do pensamento de uma época, né? A visão de mundo daquele autor naquele tempo histórico. Então, se alguém perguntar assim: Luiz, quais são os clássicos da política ou da teoria do Estado que você lê? Eu diria a vocês que existem alguns autores que sempre estão presentes nas minhas leituras e também no meu ensino na sala de aula. Exemplo, ler O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Na leitura do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, eu procuro enxergar que Maquiavel escreveu para um momento histórico, momento esse em que o 5% e o 4%, a Itália estava dividida em vários pequenos estados. Então, Maquiavel quis mostrar como seria o procedimento para que a Itália se transformasse num país forte. Então, Maquiavel, no momento do trabalho elaborado no livro chamado O Príncipe, está preocupado com o Estado forte, não é com o Estado absolutista. Até porque Maquiavel não era um pensador defensor do absolutismo, ele era defensor da república. Então eu tenho que perceber que no Príncipe ele vai dizer que todo Estado forte tem que ter uma lei. Todo Estado forte ele tem que possuir um exército próprio. Todo Estado forte tem que possuir uma moeda forte, uma organização na tributação. E tem duas coisas importantes que aparecem também na escritura de Maquiavel, que é a virtus e a fortuna. Tá certo? Então Maquiavel está preocupado com uma Itália que assiste toda a Europa se organizar na busca da construção dos estados nacionais, mas a Itália está obsoleta com relação a esses outros estados. Então, essa é a preocupação de Maquiavel, fazer essa cartilha política. Eu até digo que tudo começou com Maquiavel, em se tratando de uma ciência política nova, moderna. Vejam bem, um outro clássico que os estudantes de direito deveriam ler é o livro elaborado por Thomas Hobbes. O nome do livro, que foi escriturado por Hobbes, um livro clássico, é O Leviatã. Qual a importância da leitura do Leviatã para o estudante do curso jurídico? É que na leitura do Leviatã, Hobbes vai mostrar que se Deus fez o homem faz o Estado. E esse Estado elaborado
a partir desse modelo teórico-metodológico de Hobbes, é o estado absoluto, que surge de um contrato. Tá certo? Então, Hobbes está mostrando que o estado não é fruto, que o estado absoluto, que essas monarquias dos estados absolutos, elas não têm o poder vindo diretamente de Deus. Essa construção de poder do estado vem de um contrato. Hobbes mostra, né, que primeiro os homens viviam em estado de natureza. No estado de natureza não há segurança para a vida, não há segurança para a propriedade. Qual é a saída? A saída é que os homens abandonem o estado de natureza, que os homens admitam a elaboração de um contrato e que esse contrato seja exatamente o contrato de um estado absoluto. Tá certo? Com isso ele está também defendendo os modelos de absolutismo e principalmente o absolutismo na Inglaterra. Então, no estado absoluto, que pode ser uma monarquia ou uma república, há uma concentração absoluta de poderes nas mãos do Estado, e o Estado é o próprio monarca. Os poderes desse monarca derivam desse contrato. Por isso que os homens saíram do estado de natureza, aonde existia uma luta de todos contra todos, aonde existia uma guerra contínua, aonde o homem é o lobo do próprio homem, para o desenvolvimento de um pacto, de um contrato, de um regime, de uma forma de Estado chamada de absoluto. Nós sabemos que a Europa foi o palco do sistema absolutista e que Hobbes é um teórico do Estado absolutista, mas ele vem de uma escola de filosofia. Hobbes é um dos filósofos importantes, não é, do seu tempo, e com a postura teórica e metodológica de Hobbes, eu tenho a defesa, ou o pensamento, ou a ideologia, ou Hobbes como um teórico, eu diria, um intelectual orgânico, cuja produção escrita vai servir de apoio àquele desejo, àquela vontade de ter um construto teórico metodológico escrito por alguém que conhecia, não é, de filosofia, de teoria, para justificar o poder da nobreza, a propriedade da terra e a defesa dessas monarquias absolutistas no seu tempo histórico. Hobbes é um teórico empirista. A escola de filosofia de onde Hobbes fez seus conhecimentos é o empirismo inglês. É uma escola de filosofia diferente da escola racionalista do continente europeu, que é o racionalismo que veio a partir da construção metodológica
paradigmática e teórica de René Descartes. Então eu aconselho a leitura de mais um clássico do pensamento político, filosófico e também da própria teoria do Estado, que é Thomas Hobbes. Um outro clássico que é muito importante a leitura é John Locke. Por quê, gente? Porque John Locke é um teórico empirista, tá certo? Ele vem da escola do empirismo inglês, uma escola que vai dizer que o homem, ao nascer, é uma folha, as ideias, o pensamento é como se fosse folha de papel em branco, não vem nada, não é? Não tem nada carimbado ali, não tem nada expresso, não é? É uma tábula rasa. Ele quer dizer com isso que nós aprendemos a pensar com a experiência, que nós aprendemos a pensar a partir da fala do outro, a partir das experiências no meio familiar, no meio social, no meio político. Só que a contribuição de John Locke não é só no campo da educação e no campo da filosofia. John Locke vai contribuir também quando ele escreve o seu tratado, né, sobre o governo civil. E nesse tratado, nesse construto teórico, ele também vai dizer que o Estado é fruto de um contrato estabelecido entre os homens. Mas John Locke é um teórico de uma nova classe, de uma classe que está em ascensão, que são as burguesias. Enquanto Thomas Hobbes, ele é um teórico da monarquia absoluta, dos grandes proprietários de terra, dos príncipes, dos condes, dos barões, dos duques, dos granduques. O Locke, ele está escrevendo para a burguesia inglesa em ascensão. Por isso que no seu livro ele vai dizer que o contrato firmado entre o povo aí é a burguesia, não é? Vai resultar num tipo de Estado chamado liberal. Por que o Estado agora é chamado de liberal? Porque os poderes do rei foram freados. O rei agora, ele reina, mas ele não governa mais. Por quê? Porque ele é o teórico de um parlamento. Ele vai defender que é necessário um parlamento para legislar, e o rei vai ficar, ele vai reinar conforme o parlamento, tá certo? Porque quem é soberano na teoria de John Locke é o parlamento. Quem é soberano na teoria de Thomas Hobbes de Malmesbury é o rei, tá certo? E a teoria de Locke também parte do estado de natureza, tá certo? Locke também vai dizer que os homens viviam no estado de natureza, mas que no estado de natureza cada um era juiz em causa própria. Então, Hobbes vai explicar que houve um pacto, é estabelecido esse contrato, desse contrato vai estar organizado o novo projeto, a nova arquitetura de Estado, que é o Estado liberal. O Estado liberal que vai ser consolidado
na Inglaterra. Então a Inglaterra vai viver o final do absolutismo, o início do Estado liberal, vai passar por uma reforma muito grande, por uma revolução com Cromwell, e posteriormente os reis voltam, mas com o seu poder freado pelo parlamento. Uma outra coisa que eu lembrei da leitura que eu fiz no livro de Locke é que em John Locke já existe tripartição de poderes. Então, os poderes em John Locke é o poder federativo, o poder executivo e o poder legislativo, que é o poder soberano. A soberania vai para o parlamento. John Locke influenciou muito, tanto na Revolução Francesa, tanto na Revolução Americana, não é? Tanto o pensamento teórico de Montesquieu. Ele também vai ser o promotor de uma nova construção teórica metodológica de filosofia, importantíssima, tá certo? E uma outra coisa interessante é que, como é que ficam os votos na teoria de John Locke? Os votos vão ser do tipo censitário, tá certo? Então, é uma democracia liberal. E o liberalismo, ele é ambíguo, porque ele tanto avança, como ele tem também os retrocessos. Então, ele vai influenciar todas as revoluções burguesas que houveram depois da Revolução Francesa e da Revolução Gloriosa Inglesa, aonde a Inglaterra deixou de viver o sistema do absolutismo para o liberalismo. Um outro livro que eu recomendo a leitura, porque é um livro clássico, não é? Por que clássico? Porque eu sempre vou dizer, estou relendo. Porque esse teórico, ele vai examinar o mundo e escrever o mundo que ele examina, para que esse mundo que ele examinou sirva, não é? Os seus conceitos, as suas teorias, o seu pensamento sirva para um outro momento histórico. Então ele reflete o tempo dele, o mundo dele, mas ele serve para, não é, o futuro. É como se ele descortinasse o mundo. É um descortinamento do mundo para eu compreender o mundo hoje, através dessas leituras também. Ora, quando eu digo que o meu aluno deve ler Montesquieu, eu estou dizendo que ele deve ler o livro, um deles, né? O Espírito das Leis. Qual é a metodologia desse livro? Montesquieu criou o método comparativo, tá certo? Então é uma metodologia comparativa abordada por Montesquieu para examinar todos os procedimentos, todas as organizações legislativas de sua época. E o próprio Montesquieu faz um retorno a Aristóteles, quando ele vai mostrar que existe o governo da monarquia, o governo das aristocracias e o governo além do governo da monarquia, das aristocracias. Montesquieu vai dizer também que tem o governo
das pessoas que exercem com poder, com autoritarismo, que é as ditaduras. Montesquieu, ele é o pai do direito constitucional moderno, porque ele já defende que todos os monarcas deveriam obedecer e jurar as constituições. Então, ele também é um teórico do liberalismo. O nome de Montesquieu, se eu não me engano, é Charles Louis de Secunda, barão de Montesquieu e senhor de La Brede. E é o pai do direito constitucional moderno. Com Montesquieu, eu vou ter uma nova roupagem de dizer que existem poderes, que esses poderes são do Estado, e esses poderes são o poder judiciário, o poder executivo e o poder, em John Locke, é o poder federativo, mas aqui eu vou ter judiciário, legislativo e executivo. Lembrando a vocês que Montesquieu também serviu de inspiração para a primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição brasileira da República, quando essa Constituição brasileira da República traz exatamente a tripartição dos poderes. O Montesquieu, suas ideias ainda estão presentes na Constituição de 88. Logo no artigo 2º da Constituição, nós encontramos o quê? Os poderes da União. Quais são os poderes da União? O poder executivo, ao pé da letra, o poder judiciário e o poder legislativo. Nós vamos ter capítulos, títulos na Constituição brasileira da organização do poder, do judiciário, do executivo e do legislativo. Só que hoje nós dizemos o quê? Que cada poder tem uma função típica e uma função atípica. A função típica é a função de raiz que nós adotamos das teses de Montesquieu. E as funções atípicas, não é? Exemplo, o presidente da República, o chefe do poder executivo, ele tem como função atípica elaborar medida provisória. Ele tem como função atípica a elaboração de lei delegada. Ele tem como função atípica o controle de constitucionalidade através do veto, chamado de veto jurídico. O poder legislativo, na Constituição de 88, tem como função atípica julgar o presidente da República. Está no artigo 52 da Constituição de 88. Quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade? Quem julga é exatamente o Senado da República. E o Senado da República compõe o parlamento, compõe o poder legislativo, citado lá em Montesquieu. A preocupação de Montesquieu como aristocrata não era fazer uma revolução, era organizar uma estrutura de poder que a velha ordem continuasse obedecendo à Constituição. Era frear os poderes do rei. Tá certo? Não esqueçam que o seu método é o método chamado de comparativo. Montesquieu inaugura o estudo comparativo.
ainda sobre o pensamento clássico, né? Nós podemos trazer os livros de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um pensador transdisciplinar, né? Por que transdisciplinar? Porque Rousseau escreveu sobre política, Rousseau escreveu sobre pedagogia, educação, escreveu sobre a literatura do romantismo e ainda é um precursor da psicanálise com o livro Confissões. Tá certo? Então, eu sempre digo aos meus alunos que leiam Rousseau, porque ele é o filósofo do sentimento. Tá certo? Quem é Rousseau? Rousseau é um pensador transdisciplinar. Rousseau é um teórico preocupado com o sentimento. O sentimento é algo dos humanos. Tá certo? O humano é sujeito do sentimento. Quando Rousseau escreve o livro sobre o pensamento político, o nome do livro é o quê? O Contrato Social. Rousseau também é um pensador contratualista. Só que Rousseau acredita que no estado de natureza eu tenho um homem bom, eu tenho um homem tranquilo. Eu não tenho no estado de natureza de Rousseau escravidão, exploração, perseguição, porque os homens no estado de natureza são simples, são tranquilos. Não há ainda as algemas da escravidão, as algemas da servidão. E Rousseau advoga um novo contrato social, um contrato social em que cada homem transfere o poder que ele tem para um grande núcleo central. Esse núcleo central é uma verdadeira Assembleia de Estado, uma verdadeira Assembleia Constituinte, que vai elaborar um documento. Esse documento escrito é um contrato, e esse contrato é uma Constituição. Então, quem são os teóricos contratualistas e justnaturalistas? Hobbes, que é intelectual orgânico da nobreza velha. John Locke, que é intelectual orgânico das burguesias. E Rousseau, que também é intelectual orgânico dessa democracia burguesa, aonde ele vai chamar o terceiro estado de povo, advogando em favor da democracia. Um outro clássico importantíssimo para vocês verem é Karl Marx e Engels. Marx e Engels foram teóricos que criticaram o liberalismo, criticaram a democracia liberal, criticaram a filosofia racionalista, que vem também, não é, dessa genealogia de pensamento instaurada na França a partir de René Descartes. E nós temos vários tipos de livros de Marx que são clássicos. Se eu quiser um clássico para estudar economia, eu vou encontrar o Capital, escrito por Marx. Se eu quiser um clássico de estudos de história, eu vou encontrar na letra de Marx, com o livro 18 do Brumário, que vai fazer um estudo sistemático, profundo,
à luz do materialismo histórico dialético, do golpe de Estado dado por Luís Napoleão Bonaparte na França, que posteriormente ele se torna o imperador dos franceses. E se eu quiser uma leitura clássica também do Marx, no campo da filosofia, eu vou ler A Ideologia Alemã, que é um livro de filosofia. Quando eu mando meus alunos lerem teóricos da literatura clássica, não é? Que vão mostrar o mundo, que vão mostrar os detalhes desse mundo humano, eu mando sempre ler o Fausto de Goethe, que é um teórico da Alemanha, que é um escritor da Alemanha, e o Fausto de Fernando Pessoa, tá certo? Fernando Pessoa, que é um pensador, que é um homem das letras, da literatura clássica de Portugal, também escreveu um livro chamado O Fausto, a tragédia subjetiva. Thomas Mann. É necessário ler Norte e Veneza, não é? Hermann Hesse. É necessário ler Narciso e Golding, tá certo? É necessário ler o Banquete de Platão, que trata de Eros, que trata do amor, gente. É através do livro, não é? O Banquete de Platão, que nós vamos investigar que todos os intelectuais antigos do mundo grego se reuniram em um banquete, em um simpósio, para tratar de um fenômeno. Que fenômeno é esse? O amor. Os diversos tipos de Afrodite, a Afrodite urânica, não é? A Afrodite carnal, os diversos movimentos do amor, inclusive, não é? Um dos autores vai falar de uma mulher no banquete, sem ela estar presente, que é a pitonisa Diotima de Mantinéia. Diotima de Mantinéia vai falar também sobre, né, esses amores que nós temos, sobre uma possibilidade de amor. Pessoal, agora, quando eu digo assim, quem do pensamento clássico do Brasil vai explicar o próprio Brasil, não é? Nós temos autores clássicos no Brasil, cuja leitura é muito importante para vocês. E o primeiro é Gilberto Freire, não é? Então, eu indico a todos os meus alunos de direito constitucional, de teoria do direito, de direito tributário, que a primeira leitura do direito tributário é Casa Grande e Senzala, não é? Por quê? Porque ele vai trabalhar, ele vai explicar um Brasil através de um fenômeno de misturas. Porque nós somos híbridos. Porque nós temos uma cultura toda elaborada através das representações dos portugueses, através das representações do escravo africano que está presente na nossa vida, e do índio que também está presente na nossa genealogia, na nossa arqueologia de cultura. Então, nós não podemos entender essa sustentação do direito tributário sem entender como era a tributação na colônia, tá certo? Como eram as nossas relações numa casa grande. A casa grande implica, não é? Uma vida
numa grande propriedade agrícola, com senhores que produziam para o mercado internacional o café, o açúcar, não é? E essa casa grande, ela vai sendo sofisticada por conta da presença da cultura e do hábito do português. E nas senzalas? Nas senzalas eu tenho todo um construto de sabedoria, a sabedoria do negro, que estava presente, não é? Formando também os brasileiros. Nós somos exatamente a mistura de índio, de branco e de negro, tá certo? Mesmo quem tem o cabelo mais louro e o olho mais azul, ele também é negro. O segundo livro que eu acho que todos vocês teriam que estudar, principalmente os alunos de tributário, para entender a questão tributária econômica, é História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, tá certo? Só que História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, ele é elaborado à luz de uma teoria, é a teoria do materialismo histórico dialético, tá certo? Então nós vamos examinar essa construção de uma história econômica dentro do modelo do capitalismo, tá certo? Dentro do sistema chamado de mercantilismo, aonde eu vou encontrar, não é? A colônia, a escravidão, o mundo colonial brasileiro, desde a divisão em capitanias hereditárias, posteriormente a nomeação dos governadores gerais, a evolução para a forma, não é, do Estado imperial após a proclamação da independência e posteriormente a chegada da República. Então é muito importante que vocês tenham em mãos esses livros que são clássicos. O outro clássico é o livro do Sérgio Buarque de Holanda. O livro do Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, ele é o pai de Chico Buarque, tá certo? E escreveu um livro que vocês não podem deixar de ler para entender os nossos comportamentos. É Raízes do Brasil. Inclusive ele trabalha com a metodologia de Max Weber, que é os tipos ideais, onde ele vai explicar o homem brasileiro no tipo ideal, que ele vai chamar de homem cordial. Então, qual é o método de procedimento e de abordagem? É o método do Weber. Weber é um clássico da economia e da sociologia, que escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrando seu próprio método, o método dos tipos ideais e o método compreensivo, quando ele escreve o livro Economia e Sociedade. O último clássico que eu gostaria que vocês lessem, os meus alunos de Constitucional e os alunos de Teoria do Estado, de Teoria do Direito, né? Que é a disciplina que vocês também pagam, é O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Tá certo? Ler O Povo Brasileiro é descobrir as diversas representações que ele faz do brasileiro, não é? Porque ele vai dizer que existe um
Brasil crioulo, um Brasil caboclo, um Brasil caipira, um Brasil sertanejo, o Brasil sulino, né? E uma coisa muito interessante do texto é que ele vai mostrar esse sistema urbano caótico que acontece no Brasil, tá certo? E vai mostrar também algo muito cativante, que é o barroco brasileiro. Como é o barroco brasileiro? O barroco brasileiro pode ser visto como o barroco, não é, do litoral. Então, o barroco do litoral é um barroco aristocrático, grandioso, não é? Todo o litoral brasileiro produziu casas grandes, igrejas, conventos, barroco. É o estilo do movimento, é o estilo da austeridade. É só vocês visitarem Salvador, as igrejas, não é? Extremamente arrogantes. Diferente esse barroco do litoral, dessa açucarocracia do barroco mineiro. O barroco mineiro é intimista. As igrejas são menores, não é? Tudo é menor, tudo é mais íntimo, porque nesse barroco mineiro nós tivemos mais liberdade, que vinha do próprio ciclo, não é? Do ouro. Então é importante essa leitura, sim, não é? Ele é um dos autores que já trabalham com esse barroco e com o gótico. O Brasil também gostou de copiar o modelo gótico da Europa nas suas igrejas, tá certo? O gótico é um modelo que aparece a partir do século XI, do século XII na Europa, mas o Brasil, ele retorna para ele busca a inspiração nesses modelos do gótico. A palavra barroco, ela é tão bacana de se estudar, que tem um teórico da psicanálise que diz assim, Jacques Lacan, em um dos livros dele sobre o barroco, ele diz que quando você fala a palavra barroco, você movimenta o lábio, a língua, não é? Toda a região de sua boca, como se fosse, eu compreendo isso, como se fosse até, não é? O homem na sexualidade. Então é barroco, tá certo? O barroco é algo mais. Sem sombra de dúvida, no barroco, a santa, não é? Se você examinar Santa Teresa, você vai ver que a santa tem movimento, que a santa, ela não está parada, ela está tendo um delírio. A santa goza. Aonde? No barroco. Isso só é possível na estátua barroca. Obrigado pela atenção.